aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Podemos sentar para a reflexão. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, uma alegria poder retornar aqui juntamente com meu irmão Joaquim, aqui na comunidade de vocês, linda comunidade, um povo que a gente vê que tem uma fé viva no coração, em se fazer presente nesse momento, onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está presente aqui, onde nós recebemos não só o pão da palavra, mas a comunidade tem a grande graça de ter Jesus presente na Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade, alimento para a nossa alma. Meu nome é Pedro Rondinelli, faço parte da Renovação Carismática Católica, estou por esse tempo coordenador na cidade, em ambas as paróquias, tanto do Sagrado Coração de Jesus, como na paróquia do São Francisco, e nós nos organizamos como movimento através dos grupos de oração que se organizam, tanto na cidade, na zona urbana, como na zona rural dos sítios. A Santa Liturgia nos traz essa passagem em que Jesus, diante de Pedro, quem é Pedro? São Pedro, aquele Pedro que, diante do medo, quando os soldados vão ali prender Jesus, a gente já viu lá no Monte das Oliveiras, tem assim, Jesus está em oração, convida Pedro, Tiago e João, vamos ali orar, chama Pedro, Tiago e João, aí está em oração. Aí Jesus vai lá ver Pedro, Tiago e João, se está acompanhando ele em oração, estão o quê? Dormindo. Jesus os acorda e diz assim: não conseguistes vigiar 1 hora? Depois Jesus vai novamente ali orar. No momento que a igreja
nos ensina que Jesus teve a sua angústia suprema. Tão grande a dor que diz que o suor de Jesus saiu sangue. Jesus estava ali sofrendo antecipadamente, sabendo da morte de cruz que lhe esperava, tão cruel. E na sua oração ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Com isso, Jesus nos ensina que nós, cristãos de hoje, que somos assim cristãos, temos como missão ser outro Cristo, desenvolver Cristo e o cristão aumentativo do Cristo. Então nos pede até mais sermos cristãos, sermos outro Cristo no mundo, para testemunhar que o Pai tem grande amor pela humanidade, que assim como Cristo trouxe essa mensagem, de tal forma, João 3,16, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós também, pelo nosso batismo, cada um de nós, eu que estou aqui com o microfone na mão, quem está servindo na liturgia, e vocês que estão aí sentados, receber o Espírito Santo pelo batismo e tem também como missão e obrigação como cristão de evangelizar, de anunciar Jesus. Aí você diz: eu não sei falar. Isaías dizia: Senhor, a quem vai enviar? Mas eu não posso ir, sou um homem de lábios impuros. E aí o anjo foi lá no altar, pegou uma brasa quente, colocou na boca de Isaías, disse: essa brasa tendo tocado a tua boca, os teus lábios impuros, como diz tu, foi purificado. Então Deus é quem purifica, Deus é quem derrama a graça, para que eu e você, mesmo homens e mulheres falhos, pecadores, possa ser aqueles portadores da graça de Deus, possuídos e possuidores da graça maior que é o Espírito Santo de Deus. E nós somos chamados a evangelizar, cristão, outro Cristo a anunciar. Então esse Pedro é aquele Pedro que, quando os soldados, depois da angústia suprema, voltando a Jesus ali no Monte das Oliveiras, na sua oração, quando os soldados vêm para prender Jesus, Pedro é aquele que tem uma atitude impulsiva. De imediato, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ele é ferido. E Pedro solta a espada no chão. Jesus toca na orelha do soldado, restitui a orelha cortada e se entrega. Se é a mim que buscais, deixais que esses vão embora. E aí Jesus vai sendo levado, como nós conhecemos, vivenciamos a Semana Santa, estamos agora já para celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e nós sabemos que diante de Jesus, tendo sido levado pelos guardas, acorrentado, foi judiado a noite toda, espancado brutalmente, chicoteado, as carnes do Senhor foram dilaceradas. Isaías diz que ele não tinha aparência humana. Ele não tinha aparência humana, de tão judiado que foi. E Pedro, vendo aquilo de longe, teve tanto pavor, tanto medo, que quando ele vai acompanhando, ele ainda teve a coragem de ir acompanhando. Os outros nem se fala, não se fala de Marcos, não se fala de João, nesse momento, mas se fala de Pedro. Então Pedro ainda teve a coragem de ir acompanhando de longe, de ficando por ali, se encostando por ali e vendo de longe. É aí onde ele nega, quando chega uma pessoa: tu não é um dos dele? Não, eu não sou. E Jesus já havia dito. E por 3 vezes, 3 pessoas fazem uma pergunta: você é um dos dele? Não, eu não conheço esse homem. Na 3ª vez o galo canta, como Jesus havia dito a Pedro.
Quando o galo canta, Pedro lembra do que Jesus tinha dito. Eu pergunto a mim e a você hoje, como está o galo da nossa consciência? Seu galo ainda está cantando? Ou será que o galo morreu? Se o nosso galo ainda está vivo cantando, ainda temos esperança. Agora, se o galo já morreu, o galo da consciência de Pedro cantou e Pedro chorou, sentiu a dor de não ter tido a coragem de dizer: eu sou um dos dele, eu sou um seguidor. Mas diferente, meus irmãos, eu comparo Pedro e Judas. Pedro negou, Judas traiu. Tem gente que diz assim, a mesma coisa. Não é não. Não é a mesma coisa. Pedro estava diante de uma situação de perigo. Se Pedro diz ali que é um dos seguidores, ele seria preso e seria morto ali junto com Jesus. Então Pedro estava diante de uma situação de perigo. Por exemplo, é igual chegar uns bandidos, colocam uma arma e diz: você é parente de fulano? Diga, se for parente de fulano vai morrer agora. Não, eu não sou, mesmo sendo diante de uma situação de morte, eu não sou. Então, se dá para entender a situação de Pedro. Agora de Judas não, Judas estava numa situação de conforto. Judas estava na ceia, sentado, ceando, e ele sai da ceia, da situação de conforto, sem nenhum perigo, para trair Cristo. Veja a diferença. Veja a diferença. Ele não foi ameaçado, não foi colocado uma arma em Judas e os soldados vieram com a arma em Judas para ele dizer onde Jesus estava, não. Judas foi lá, traiu, entregou e ainda lucrou com isso 30 moedas de prata. E ainda foi guiando os soldados. E como Jesus estava com os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, e os soldados não sabiam quem era Jesus, Judas combinou com os soldados: aquele que eu me aproximar e der um beijo é Jesus. E quando Judas se aproxima de Jesus, que dá um beijo, Jesus diz assim, já sabendo: Judas, é com um beijo que tu trai o Filho do Homem? Meus queridos irmãos, Judas não se abriu ao amor de Deus. Judas caminhou com Jesus, mas não conheceu Jesus. E eis o risco que nós corremos caminhando na igreja. Podemos até servir no altar, servir na palavra, servir na pastoral, servir nisso, naquilo, varrer a igreja, construir a igreja. Mas é preciso conhecer Jesus, se aproximar de Jesus. Na igreja de Cristo não se precisa do funcionarismo. A igreja não é uma instituição pública aonde o padre seja um prefeito e as pastorais sejam secretarias que vamos trabalhar. Não. A igreja, como o próprio Cristo disse quando ele entrou no templo, é casa de oração. Primeiramente, é casa de oração, é encontro com Deus, é vivência de oração. É aqui onde nós vamos ter o encontro com Cristo ressuscitado, que vai transformar a nossa vida. Então, no momento que nós estamos na igreja e temos uma experiência de Deus, a nossa vida tem que ser impactada e o homem velho tem que ir morrendo e o novo tem que ir nascendo. O homem vivia aí na bebedeira, teve um encontro com Jesus, começou a deixar a bebedeira de lado. O homem vivia aí namorando e traindo a esposa, teve uma experiência com Jesus, deixou esses namoricos de lado. É assim que acontece quando se faz uma experiência de Deus. Veja como era o marido de Santa Rita de Cássia. Era assassino, criminoso. Santa Rita sofria. Ele espancava ela. Ele tinha muitos inimigos. Santa Rita rezou, até quando alcançou a conversão de seu marido, ele se transformou. É tanto quando os inimigos veio e disse: pega a tua espada, e ele não pegou a espada. Ele estava convertido, ele disse: eu morro, mas não pego mais no aço. Eu não derramo mais sangue.
e ele foi assassinado, mas morreu como um cristão convertido pela oração de sua esposa, Santa Rita. Então, meus irmãos, a nossa caminhada tem que nos levar a uma experiência com Cristo que transforme a nossa vida. Não convém que nós venhamos caminhar na igreja e nos comportarmos como pagão. É preciso permitir, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. É preciso permitir que o nosso coração se abra a essa palavra. Então Judas caminhou a vida toda com Jesus e não se abriu, não conheceu o amor de Jesus, não conheceu o grande amor de Deus, não conheceu que Jesus era misericordioso. É como que os momentos que Jesus estava falando com eles ali, é como que os momentos que Jesus estava evangelizando, Judas estava distraído, Judas não estava ali com sintonia naquilo. Por que eu digo isso? Porque se Judas, meus irmãos, eu falo com convicção, eu falo com certeza que se Judas tivesse conhecido o amor de Cristo, Judas não teria se enforcado. Ele teria confiado que aquele Deus que amou iria lhe perdoar, mesmo diante da sua traição. Pedro chorou, mas Pedro confiou no amor de Cristo, confiou no amor de Jesus. Judas não. Judas ficou com remorso, se arrependeu, ficou com o coração corroído pelo remorso, mas ele, como não conheceu Jesus, o seu grande amor e misericórdia, a única solução que ele encontrou para ele foi tirar a sua própria vida, se enforcar. E aqui nesse evangelho de hoje nós vemos o grande amor de Deus. Jesus vem a Pedro e diz assim, por 3 vezes, relembrando que Pedro negou por 3 vezes, Jesus pergunta se Pedro o ama por 3 vezes e Jesus reafirma que não mudou a escolha de Pedro. Mateus 16, no versículo 18, Jesus antes tinha dito, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. As portas do inferno não irão vencer, não irão prevalecer sobre ela. Então Jesus, quando ele aparece aqui e vem dizer, Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Segunda vez, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Pela 3ª vez diz que Pedro se entristece, que Pedro lembra que negou por 3 vezes. Por 3 vezes Jesus pede que Pedro reafirme o seu amor. Aí Jesus diz na 3ª vez, apacenta as minhas ovelhas. Qual a diferença de cordeiro e ovelha? Cordeiro é o filhote da ovelha, é aquele novinho que está nascendo, é mais frágil. É aquele que está chegando na igreja, que tem que ser acolhido, que tem que ser cuidado. Ovelha já é aqueles que estão com mais tempo, que já é mais dócil, que já estão numa liderança de alguma pastoral movimento, que já desenvolve um trabalho na igreja. Então Jesus está dando a Pedro a liderança sobre as lideranças. A liderança sobre os cordeiros e a liderança sobre também aqueles que são liderança, como Pedro, primeiro Papa, é o chefe da igreja. Hoje na cátedra de Pedro, na cadeira de São Pedro, senta o Papa Leão XIV, que assumiu o lugar do Papa Francisco e está com Deus. Então, meus irmãos, Jesus deu essa autoridade a Pedro. Não mudou porque Pedro negou. Então Deus não mudou a escolha que fez de mim e de você, porque muitas vezes a gente vacilou, caiu, se afastou, fez o que não devia, caiu numa fraqueza. Volta, volta, volta. Jesus te chama, Jesus te ama. Confia no amor dele, confia na misericórdia dele. Não desista, não desista. Jesus te chama, Jesus te ama com amor infinito. E jamais se afaste do Senhor. Se errou, se caiu, se fez alguma coisa que você sente-se arrependido, não fuja de Cristo, pelo contrário. Aí é que nós devemos nos lançar nele, porque ele está de braços abertos para nos receber, nos abraçar e curar as nossas chagas.
Jesus disse a Santa Faustina: Faustina, diz aos meus amados que quando eles pecam dói no meu coração, mas muito mais dói quando eles pecam e foge da minha misericórdia que pode os curar, que pode sarar seu coração. Então não fuja de Jesus, não faça como Judas, não vá se enforcar, porque muitos estão se suicidando espiritualmente. Acontece uma coisa, qualquer coisinha é motivo de eu me suicidar espiritualmente. Eu me afasto da igreja, eu não quero mais saber da capela, eu não quero mais saber da comunidade. Às vezes uma coisinha de nada, eu não quero mais saber de nada, eu fujo da comunidade, eu fujo do seio da convivência comunitária com os irmãos. Não faça isso, é isso que o demônio quer. O demônio só veio para roubar, matar e destruir, ele é divisor. Então não se afaste. Não se afaste. Nós somos que nem brasas no braseiro. A gente está aceso quando está junto. Tira uma, ainda que ela esteja vermelhante e fumegante. Coloca ela sozinha. Ela vai se apagando. Mas quando está no braseiro junta, continua acesa, viva. Então não se afaste da igreja, não se afaste da capela, não se afaste da comunidade, confie no amor de Cristo, permaneça firme, se aproxime cada vez mais do Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz, cuida. Então quem ama, cuida. Se eu digo que amo Jesus, e Jesus me confiou a missão aqui na capela, no movimento que eu faço parte, na pastoral, no coral, seja onde for, esse amor Jesus quer que eu prove, não dizendo que eu amo Ele. Pedro disse, eu te amo. Aí Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Senhor, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. Então, o amor que Deus quer, Ele quer um amor que seja provado por nós, num zelo e num cuidado com as ovelhas que Ele nos confiou. É bem verdade que Pedro, como pastor supremo, o Papa Leão XIV, como chefe e pastor supremo da Igreja Católica, vem os padres que são pastores, mas nós leigos também, foi confiado pastoreio, foi confiado pastorear. Quando você coordena um grupo de oração, quando você coordena o círculo bíblico, quando você coordena um coral, o coordenador de capela, foi confiado um pastoreio, que você tem que pastorear e tem que cuidar, e cuidar bem desse povo que o Senhor confiou. Então, Pedro, tu me amas? Cuida, apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, peçamos a graça ao Senhor de que não venhamos desistir em momento algum. Seja o que for, seja o que tenha acontecido, eu não vou fugir do meu Senhor. Se está passando pelo momento de sofrimento, se a cruz está pesando, olha para Cristo, porque Jesus disse, vinde a mim vós todos que estáis cansado e fadigado com o peso dos vossos fardos. Meu peso é leve, meu jugo é suave. Eu pergunto a mim e a você, se nós queremos fugir de Jesus, a quem nós iremos? Por isso que Jesus disse, alguns que se afastavam, aí Pedro olha, Jesus olha para Pedro e diz assim, vocês querem ir também embora? E Pedro vai e diz, Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu pergunto a mim e a você, está sofrendo, está doendo? Se com Jesus está sofrendo, está doendo, e sem Ele, como a gente estava? Então tem que confiar, meus irmãos, tem que confiar. E Jesus disse, quem quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Porque o propósito de Deus para nós é algo muito mais maior do que aqui. É vida eterna, é ressurreição. Os nossos que partiram estão na eternidade. E nós estamos de passagem para a eternidade. E é essa fé que nos sustenta. E essa fé que nos dá a graça de estar aqui, em saber que isso que nós estamos vivenciando, celebrando, cantando, vivenciando, não é em vão, mas tem proporção de eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.